Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Léo Dencati e agora nós vamos comentar a prova de nível superior aplicada no concurso da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cuiabá. Lembrando que o edital saiu em 2022, mas a prova aconteceu em 2023, em janeiro ali mais ou menos, beleza? Vamos lá, galera. Já há disponível aí, né? Já está disponível a vocês a correção da prova de nível médio, tá? E agora de nível superior. A meu ver, a prova de nível médio de língua portuguesa, ela chega a ser um pouquinho mais difícil, talvez, que a prova de nível superior. Estranho, né? E isso só confirma aquilo que eu sempre falo. Ah, eu vou fazer prova para nível superior, só vou fazer. Não, você tem que fazer tudo, assim, resolver as questões de todos os níveis, tá? É claro, por exemplo, se você vai fazer uma prova para professor de língua portuguesa, aí vai ser diferente mesmo. Tirando, tirando isso, você pode estudar para todo, prova de todos os cargos aí, beleza? Nessa prova tem uma questão que, a meu ver, cabe anulação, mas a banca não anulou. Tá? Uma questão aqui que a banca não anulou. Entramos com recurso, a banca não mudou, infelizmente. Tá? Vamos lá então. Então, foi, ó. Aquele mesmo esquema, não vou ficar lendo o texto agora, tá? Depois a gente vai ler o texto. Agora, ó, a gente já começa aqui, ó. Questão gramatical, né? Questão gramatical. Fala assim pra gente. O texto começa com a enumeração de autores que são associados por meio de uma relação de. Galera, alternância, oposição, comparação e conformidade. Este assunto aqui é de conjunção. Conjunção, tá? Então, alternância ou oposição, mas comparação é o como. Conformidade também pode ter o como, mas eu posso ter o conforme, tá? E lembra que na prova de nível médio, a prova de nível médio ela foi aplicada de manhã, caiu a conjunção alternativa, que era a exclusão. Aqui caiu de novo, né? Então, note que a banca gosta de conjunção, você tem que saber conjunção. Então, o texto começa, vamos ler só o começo então do texto, né? Vamos lá. Seja em Guimarães Rosa, ou Monteiro Lobato, ou Benedito Rui, ou seja, ou um, ou outro. Opa, gabarito, né? A alternância, gabarito, letra A. Tá vendo? Na prova de nível médio caiu isso aqui, que foi na prova da manhã, na prova da tarde, que é superior, caiu também, foi o mesmo gabarito, tá? Então você tem que aprender isso aí. Vamos lá. Próximo. Olha aqui, ó. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal. Os vocábulos destacados exercem sintaticamente a função de. Ah, aqui já é difícil. Aqui já é difícil. Essa questão aqui é difícil. Vamos lá. Primeira coisa, galera, quando nós falamos de análise sintática, nós devemos separar o sujeito do verbo, beleza? Beleza. Então vamos separar o sujeito do verbo, o sujeito do predicado. Ó. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros, isso aqui é o meu sujeito. Visitam o Pantanal, é o meu predicado. Beleza? Beleza. Então vamos lá, galera. Olha só. Outras coisas que a gente já pode tirar logo de cara. Complemento nominal, gente. O complemento nominal, ele tem que começar com preposição. Começa com preposição. Complemento nominal é um dos assuntos mais difíceis da língua portuguesa. Mas geralmente ele aparece numa questão errada. Lembre-se que você tem que estudar isso, mas começa com preposição. Tem que começar com preposição, tá? Não é o caso aqui. Então, ó, não começou com preposição, complemento nominal, já era. O adjunto adverbial, ele é a mesma coisa que o advérbio. Qual que é a diferença, gente? É só de análise. Quando eu falo de adjunto adverbial, eu estou analisando, fazendo análise sintática, que é aqui o exigido pela banca. Advérbio, eu tenho análise da morfologia, ou da análise morfológica. Professor, como assim? Por exemplo, ó, se eu analiso o seguinte, ontem, ontem choveu.
Frase muito fácil. Eu posso analisar o ontem e chamar isso aqui de um advérbio. Ou eu posso chamar esse ontem de adjunto adverbial. Qual é a diferença, professor? É que no advérbio nós estamos fazendo a análise da morfologia. Também pode aparecer como classes de palavras, classificações das palavras. Alguns alunos abrem o edital e falam assim: ô professor, não está escrito aqui advérbio, não está escrito aqui conjunção. Mas está escrito classes de palavras, ou classificações de palavras, ou morfologia. Que é isso aí, gente, tá? Então, não precisa estar escrito exatamente ali advérbio, conjunção. Não precisa, tá? Vamos lá. E eu posso chamar esse ontem de adjunto adverbial, analisando do ponto de vista da análise sintática, também conhecida como sintaxe, tá? O que nós aprendemos sobre o advérbio, gente? O advérbio não tem plural. Então, ó, tá no plural, não tá no plural? Então, já era, já foi, tirou, tá? Núcleo de sujeito composto. Galera, sintaticamente, morfologicamente falando, brasileiro, ó, turista brasileiro estrangeiro, é uma característica, certo? Ou seja, é um adjetivo. Adjetivo funciona como núcleo do sujeito? Não, gente. Quem tem a função de funcionar como núcleo, em regra, é o substantivo. Então, aqui é um adjunto adnominal. Professor, por que é um adjunto adnominal? Porque ele está junto do nome aqui, ó. Do nome, tá junto do nome. Beleza? E outra coisa, não é sujeito composto, galera. Aqui o núcleo é milhares, tá? Porque o sujeito é simples, sujeito simples. Logo, gabarito, letra B de bola. Não vou mentir, isso aqui é uma questão difícil, tá? Para você acertar essa questão aqui, assim, a certeza mesmo, ó, tempão de estudo, tá? Beleza, vamos lá. Vamos agora, questão 4. Gente, é essa questão aqui que, a meu ver, ela deveria ser anulada. Mas a banca não anulou, tá? A banca não anulou. E eu já vou dar o gabarito. O gabarito é a letra C, tá? Vamos lá. Hífen, gente, é um assunto muito difícil. Mas muito difícil mesmo. O hífen é bem complexo. O que a banca cobrou aqui? A banca cobrou aquilo que mudou e aquilo que não mudou. Qual que é o problema? Só para sintetizar isso aqui, você não vai se preocupar com essa questão porque não tinha como acertar aqui não, tá? Qual que era o problema? Na língua portuguesa, às vezes as coisas vão mudando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Nem sempre é tipo assim, ó, pá, mudou. Não, vai mudando aos pouquinhos. Você já teve contato com textos antigos em que lá havia farmácia com PH, não era coisa, era cousa, né? Como que isso foi mudando? Aos poucos, gente. Aos pouquinhos isso vai mudando. E é justamente nesse aos poucos que vai mudando que ficam dúvidas no ar. Alguns dicionários registram de uma forma, outros registram de outra. O que eu quero que vocês entendam? De acordo com o novo acordo ortográfico, gente, todas essas palavras sofreram alteração. Como assim? Antes do novo acordo ortográfico, ó, se escrevia assim, ó, ultrassonografia. Antes, agora é assim. Antes do novo acordo ortográfico, escrevia-se contra-regra. Agora é assim. Antes do novo acordo ortográfico, de acordo com alguns dicionários, escrevia-se assim. Mas de acordo com outros dicionários, já se escrevia assim. E aí a banca IBFC se baseou em um dicionário específico, em alguns dicionários específicos, em alguns gramáticos específicos, tá? Mas a meu ver, ela fez errado, Por quê, gente? Por que surgiu o novo acordo ortográfico? Justamente para unificar, para acabar com essa bagunça.
Alguns dicionários escreviam de uma forma, outros escreviam de outra. Veio o novo acordo justamente para falar, ó, acabou, daqui para frente é assim. Você tá vendo que essa questão ela não deveria ser cobrada? Deveria ser cobrada. Mas a banca cobrou e não mudou o gabarito, tá? Aqui, ó, antes do novo acordo ortográfico, o supra-sumo era assim. Eu vou ser bem sincero a vocês, tá? Se sou eu fazendo essa prova, lá na hora da prova, eu não saberia nem o que marcar. Porque para mim, todas sofreram alteração. Agora, você vai perguntar, professor, mas você não tá falando desse dicionário? Sabe como é que eu sei desse dicionário? Porque eu fui pesquisar. Mas eu só fui pesquisar depois dessa questão, tá? Nem eu não sabia isso aqui, cara. Como é que eu vou ficar sabendo como é que se escrevia essas palavras antigamente e que alguns dicionários faziam? Não, cara. Tá vendo como a banca viajou na maionese aqui? Então, assim, não é para você se preocupar com essa questão. Gabarito da banca, letra C, meu gabarito, anulado. Tinha que anular essa questão. Infelizmente, a banca não anulou, tá bom? Então fica aí o aprendizado, infelizmente. Tem que estudar hífen? Tem. É difícil? É muito difícil, muito difícil. E se cair uma outra questão como essa aí, paciência, cara. Pô, professor, mas eu vou ser prejudicado. Concordo, você vai ser prejudicado. Agora, das 10, se você for prejudicado em uma só, você ainda pode acertar 9, não pode? Pode. E acertar 9 questões de língua portuguesa numa prova de 10 não é bom? Bom pra caramba, tá? Então não se prenda a esses detalhes. Vamos lá. Então, a meu ver, essa questão deveria ser anulada, não foi, paciência. O IBFC, pelo amor de Deus, né? Já que você não anulou, pelo menos não repita esse tipo de coisa aí. Vamos lá, próxima. Agora, gente, uma questão aí de concordância verbal, tá? Misturado com ortografia, né? A banca misturou, bem legal, gostei dessa questão, ó. Ela misturou concordância com ortografia. Vamos lá. Todas elas têm manchas diferentes. Olha só, galera, quando que nós colocamos o plural aqui para concordar com o sujeito no plural, tá? Se fosse assim, ó, ela, aí seria o quê? Tem sem acento. Então, gente, resumidamente, como que eu posso resumir para vocês aqui, ó? Resumidamente, tá? O que que nós temos? Nós temos o circunflexo que marca o plural e o agudo que marca o singular, exceto nos monossílabos. Sílabos. Como assim? O que eu quero que vocês entendam? Ó, então, se eu faço isso aqui, ó, exemplo, olha lá, ela mantém o emprego. Aí eu venho aqui e coloco, elas mantêm o emprego. Vamos lá. Então presta atenção. Como que neste caso eu marco o singular e o plural? Muito simples. Ela é singular, agudo. Elas, plural, circunflexo. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O circunflexo marca o plural e o agudo marca o singular, exceto nos monossílabos. Por quê? Quando o verbo é um monossílabo, no singular não tem nada. Então é ela tem um emprego sem acento. Tá? Aí no plural, circunflexo. Elas têm um emprego. Beleza? Então, muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos essa ideia de que o acento muda a pronúncia. Neste caso, não muda. Aqui nós temos um acento diferencial para marcar singular e plural. Tá? Então, o acento circunflexo é plural e o agudo é singular. Lembrando que o agudo, para indicar o singular, não aparece nos monossílabos, tá? E outra coisa, para finalizar, esta regra aqui vale para os verbos vir e ter, mais derivados, né? Derivados. O que que você não pode confundir? Não confunda vir. Vou até colocar aqui, ó. Vir é diferente de ver. Esse vir é de ir
e vir. O ver é de enxergar. Não confundam isso. Vamos lá. E é justamente isso aqui que a questão explorou. Olha lá, ó. Vamos lá. Percebe-se a correta concordância do verbo com o sujeito. Beleza, plural, né? Dentre as frases abaixo, assinale a que também apresenta correção de concordância e ortografia. Vamos lá. Eles normalmente veem, gente, o filme juntos? Eles estão vindo o filme? Não, tá claro que aqui é de assistir? Ah, então não cabe esse acento. Aqui o que tá errado, gente, ó, é o verbo. Aqui, ó, eles normalmente veem sem acento, porque o acento vale para o verbo vir, não de ver, de assistir. Tá vendo, ó, a maldade da questão? Pois é. A velha planilha, isso é singular. Então aqui, ó, singular. Tá errado. As páginas, isso é plural. Então aqui, ó, faltou o circunflexo. Tá errado. Logo, gabarito só pode ser a letra D. No trabalho, singular, o técnico detém singular. Beleza. E se fosse aqui, ó, os técnicos. Beleza. O que a gente vai fazer? Os técnicos detêm. Eu só vou trocar o acento. Beleza. Tá bom? Então, essa é uma questão tranquila, mas ela é confusa. Ela não é uma questão difícil, ela é só confusa. Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos lá. Próxima questão. Questão de número 6. Você tá vendo que até agora, ó, das 5 questões eu fiz 4 sem ler o texto? Exceto essa aqui que tá anulada, né? Deveria ser anulada. Vamos lá. Próximo. Considere a última oração do texto. Ainda que a distância, ainda que, por mais que. Opa! Vamos lá, galera. Ainda que, por mais que, em que pese, embora. Isso é adversativo? Não. Adversativo é mas, porém. Isso é temporal? Não. Temporal é o que, gente? Quando. Explicativo. E ele fala aqui, ó. Locução adjetiva de valor explicativo. Eu não sei nem o que ele tá falando aqui, tá? E outra coisa, ele falou prepositiva, não, é adverbial, né? Então a banca vai confundindo. Então, gente, ainda que é concessivo, gabarito letra A. E fala assim, ó, a expressão que introduz o trecho. Então, essa aqui, ó, essa é uma expressão. Gente, expressão é mais de uma palavra. Mais de uma palavra nós chamamos de locução. E ainda que é uma locução conjuntiva com valor concessivo, tá? Geralmente, quando a banca vem com esse papo de locução conjuntiva, prepositiva, adverbial, ela não quer nem saber a diferença entre eles. Ela quer saber o sentido. Era só você se lembrar. O que é concessivo? Concessiva, exceção, ponderação. Adversativo, quebra de expectativa. Temporal, tempo. Explicativo, explicação. Era só você saber isso e corre pro abraço, tá? Então, mais uma vez, gente, ó, conjunção. Olha aqui. Conjunção. Então, tá claro a vocês que o assunto conjunção é muito importante? Pô, demais, né? Demais. Próxima questão, vamos lá. Crase, gente. Essa crase aqui é difícil. Tá? Essa questão de crase é difícil. Vamos lá. Mas tem um jeito muito fácil de fazer. Eu vou te mostrar o jeito fácil, depois eu falo do difícil. Olha que jeito mais fácil de você fazer essa questão. Olha que jeito mais fácil. Olha aqui, ó. O acento grave presente em a distância. Pessoal, o que é a crase? A crase é preposição mais o quê? Mais artigo, né? Beleza? Beleza. Permite concluir que essa expressão cumpre o mesmo papel sintático da que se destaca. É muito simples. É só você analisar em qual frase existe a preposição e o artigo. Em qual frase existe a frase começa, ou melhor, não precisa nem ter um artigo. Em qual frase nós temos uma preposição iniciando? Porque olha só, a crase não começa com a preposição? Beleza. Então ele quer o mesmo papel sintático
Então você vai ter que analisar primeiro aquela frase que começa com preposição. Estou te mostrando um jeito fácil, depois eu vou falar o jeito técnico, tá? Vamos lá. Fincando a maior, fincando o maior planeta. Isso aqui é preposição? Não, gente, isso aqui é um artigo. Então não pode ser a letra A. Décadas, começou com preposição? Não, então não é aqui. Dificulta a observação, dificulta o relatório, o relato, isso é preposição? Não, isso aqui é artigo. Em Mato Grosso, em é preposição? É, gente, em é preposição, logo gabarito, letra D de Deus. Tá vendo? Ai, professor, mas é sempre assim? Não, estou te mostrando um jeito fácil. Agora eu vou te mostrar o jeito técnico, galera. Vamos lá, ó. O acento grave, onde que tá aqui? Aqui, ó. A distância, gente, dá a ideia de lugar, né? Lugar, de uma certa forma é lugar. Então é um adjunto adverbial de lugar. Então isso aqui, ó, papel sintático, tá escrito aqui, ó, papel sintático, nós chamamos de adjunto adverbial. Aí você vai falar, opa, eu vi em alguma aqui, ó, que havia um adjunto adverbial. Olha aqui, ó, uma alternativa errada. Então vejam, aí você coloca assim, pô, numa alternativa errada apareceu um adjunto adverbial. Agora numa certa apareceu. Então pela segunda vez apareceu esse assunto. Meu microfone tá caindo aqui. Pela segunda vez apareceu esse assunto numa prova. Gente, se uma prova de 10 questões até agora, 2 questões cobraram conjunção, 2 questões cobraram adjunto adverbial, advérbio, você tem que saber isso, não tem? Pois é. Tem que dominar o assunto. Vamos lá. Aí aqui, ó, adjunto adverbial. Então pronto, aqui nós temos a ideia de adjunto adverbial. Aqui vai ser um objeto direto, aí você tem que estudar isso aí. Aqui também é um objeto direto e aqui também é o fincando a maior. Aqui também é um objeto direto. Tá bom? Então tá aí. Vamos lá. 8. Ao analisar o predicado dessas orações, a classificação do predicado. A meu ver, deixa eu ver aqui. Vamos lá. A meu ver, essa questão aqui talvez seja a mais difícil. Sabe por quê? É o seguinte, galera. É o seguinte. Para saber tipos de predicado, você tem que saber quase tudo. Você tem que saber o que é objeto direto, o que é transitivo direto, tá? Então vamos lá. Quando eu falo de predicado, vou apagar aqui, tá? Porque eu não tenho muito espaço. Quando eu falo de predicado, existem 3 tipos de predicado. E aí não é tão simples assim. Porque para saber os tipos de predicado, você tem que saber aquela questão de verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Então vamos lá, galera. Quando eu falo de predicado, existem 3 tipos. Existe o predicado verbal, existe o predicado nominal e existe o predicado verbo nominal. Talvez essa seja a questão mais difícil. Verbo nominal. Beleza. Sendo bem sucinto, tá? Então você tem que saber, você tem que estudar o que eu vou falar agora. Se quiser passar nas provas do IBFC. O predicado ele é verbal quando nós temos verbo transitivos e intransitivos. O predicado ele é nominal quando o verbo é de ligação. E o predicado ele é verbo nominal quando eu misturo os dois. Ou seja, nós temos aqui verbos transitivos e intransitivos, mais o de ligação. Mas esse de ligação, ele fica oculto. Estou te mostrando um jeito teoricamente mais fácil de fazer, tá? Então, você vai falar assim, nossa, eu não sei esse negócio de verbo transitivo e transitivo. Então, você vai ter que estudar isso para saber esse tipo de predicado. Então, vamos lá. Olha aqui. Ao analisar o predicado, tá aqui, ó. Ainda que a distância pareçam iguais. Eu acho que eles estão falando das onças, né?
da onça. Então, ó, vamos colocar o elas aqui, ó. Vamos resumir? Vou colocar assim, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos resumir isso aqui. Elas parecem iguais. Vamos resumir isso aqui, ó. Vamos lá, galera. Elas parecem iguais. Muito simples, ó. Ela é o sujeito, parecem iguais é o meu predicado. Tá claro que iguais é a característica do sujeito? Beleza, ó. Característica do sujeito no predicado. Isso aqui é o famoso predicativo do sujeito. Qual que é o papel deste verbo aqui parecer? É ligar o sujeito à sua característica. Ele é um verbo de ligação. Opa! O verbo é de ligação, então o predicado é um predicado nominal. Por que que o predicado é nominal? Porque a noção, gente, não está no verbo, mas sim aqui no iguais. Tá bom? Professor, difícil. É difícil. Aqui você tem que saber tudo disso. Então você tem que dominar esse assunto. E de verdade, para você dominar esse assunto, você não aprende isso aqui na semana da prova, não, tá? Isso aqui, muito tempo de estudo. Assim, dou 1 mês, 2 meses, assim, estudando bem, você já consegue. A depender do seu nível também, da sua dedicação, tá? Ou melhor, a depender do seu nível de desespero. Se estiver bem desesperado, você vai aprender rapidão. Vamos lá. Então, bora, galera. Possui 2 núcleos, sendo um verbo e um advérbio? Não, gente. Quando ele fala 2 núcleos, ele está falando do verbo nominal. Verbo nominal. Não é o caso. Ele só tem um núcleo, que é o adjetivo. Classifica-se como nominal, beleza, e tem um adjetivo como núcleo, que é o iguais. Pronto, galera. Gabarito letra B. É um predicado verbal? Não. Apresenta um verbo impessoal, segundo o adjetivo. Não. Verbo impessoal, gente, é que nós temos aqui o sujeito inexistente, oração sem sujeito. Sabe aquele caso do verbo haver? Verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo passado, é isso. Não é o caso aqui. Então, tá vendo que aqui mais difícil, né? Mais porrada, prova mais difícil. Vamos lá. Quer dizer, não é que ela seja mais difícil, mas aqui na prova de nível médio, eu acho a prova de nível médio assim, também difícil, também. Mas a prova de nível médio focou mais na morfologia. Aqui focou na morfologia e na análise sintática. Se bem que lá também tinha questão. Daí fica tudo difícil. Resumindo, tá tudo difícil. Tem que se estudar bem. Vamos lá. Mais um texto, né? Não vou ler o texto, vou chegar aqui já. O texto 2 pertence à tipologia narrativa. Ó, tipologia textual. Mais uma vez cai na tipologia textual. E faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito. Galera, na outra prova caiu isso aqui também, né? Então você tem que aprender isso aqui. Mas essa questão, de verdade, essa questão aqui era só para ver se você estava vivo na prova. Galera, pretérito é passado, presente e futuro. Passado, né? Expressa uma ação. Futura? Presente? Não, passada. Logo, gabarito, letra C de Cristo, tá? E o pretérito imperfeito realmente tem essa ideia de prolongar no tempo, tá? Essa questão foi dada, né, gente? Aqui a banca aliviou e muito a sua vida. Mas você acha que sempre vai ser assim? Não, então você tem que estudar pretérito também. Então agora, a qual conclusão nós chegamos? Tem que estudar verbo, advérbio, conjunção, as funções ali, concordância verbal, ortografia, crase, ou seja, quase tudo. Nessa aqui não caiu vírgula, né? Mas a de nível médio caiu vírgula, tá? Agora vamos fazer as duas de interpretação de texto, tá? Então vamos lá. Vou começar com isso aqui é mais fácil. Então, das 10 questões, 8 só de gramática. Eu adoro esse tipo de prova. Adoro. Vamos lá. Então, essa questão aqui, ó. Vamos ler primeiro? Olha aqui. Os vocábulos cemitério e repertório no texto podem ser entendidos simbolicamente. Simbolicamente. Aqui, gente, nós temos o que nós chamamos de conotação. Sentido figurado.
figurado. Apontando assim para um conjunto de. Então, será que cemitério é lápide? Será que cemitério é lembrança? Será que cemitério é mulher? Será que cemitério é tumba? Ó, já que ele está falando simbolicamente, cemitério e repertório não podem ser lápides e nem tumbas, porque é simbolicamente, tá? Agora, se não fosse simbolicamente, se fosse realmente, aí poderia ser tumba ou lápide. Então vamos ficar. Será que esse cemitério se restringe à mulher ou tem uma ideia ampla de lembranças? Vamos lá. Olha aqui, ó. Depois que carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes haviam se deitado. Amigos, parentes. É só mulher, gente? Não, né? São as lembranças, né? Então pronto. Acabou, né? Lembrança. Tá vendo que quando eu falo mulher é algo restrito, só as mulheres? Dentro dessas lembranças podem ser as mulheres? Podem, mas a palavra lembranças aqui tem um sentido mais amplo, né? Logo, gabarito, letra B de bola, tá? Nem vou ficar lendo o resto, perder tempo pra quê? Agora sim, vamos ler o que é aqui o texto, ó. Vamos lá. Antes de ler o texto, vamos ler o comando da questão. De acordo com o texto, o que faz com que o Pantanal tenha despontado como local mais propício do mundo para avistar a onça pintada é. Então, nós já vamos ao texto sabendo o que é a resposta. É procurar a resposta. Então, de acordo com o texto, então é para a gente encontrar o que, gente? O motivo. Então, a pergunta aqui é um motivo, a causa. Por que que o Pantanal é o mais propício do mundo para ver a onça? Não sei, vou ter que ler o texto. Então vamos lá, ó. Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Rui Barbosa, a onça pintada, maior felino das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do tigre, é destaque na literatura brasileira há décadas. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal. O Pantanal atrás de suas pegadas. Pegadas de quem? Da onça, né? Fincando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais safaris fotográficos, tá? Das páginas dos livros, a onça pintada saltou para as redes sociais. Maior planície alagada do planeta, o Pantanal desponta, ó, opa, como o local mais propício do mundo para avistar a onça pintada, apesar de a região não ter a maior população do felino. Este título é da. Então, mesmo não tendo a maior população, né? O Pantanal aqui, que é a maior planície alagada do mundo, tem esse título, ou melhor, é o local mais propício, apesar de não ter a maior população, que quem tem a maior população é da região amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do animal, tá? Então, o que o texto está falando? Que a maior população de onça-pintadas do mundo aqui é da região amazônica, mas a floresta dificulta isso, por isso que não é onde mais se vê, e sim é no Pantanal. Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como uma das áreas com maior densidade do felino no planeta e com mais de 300 animais já catalogados por especialistas. Quem flagrar uma onça pintada, uma onça nunca observada antes, ainda tem a chance de, confirmado avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras, ou seja, suas pistas são como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que a distância pareçam iguais. Vamos lá. Então agora, vamos ver aqui de acordo com o texto, por que é o mais propício do mundo. Então, apresentar na região a maior população de felinos? Não, né, gente? Quem é que apresenta? É a região amazônica, tá? Então, não é aqui. Ter registradas as pegadas do felino na... Falou isso? Não, né? Ser uma planície com uma das maiores densidades desse... Opa! Falou isso no texto, não falou? Olha aqui, ó. Planície, beleza. Agora vamos ver a outra parte. Maiores densidades. Olha aqui, ó. Algum lugar aqui fala densidade. Então, beleza. Gabarito, letra C. Então, receber milhares de turistas. Não, gente, isso aqui não é a causa. Isso aqui é a consequência. Tá? É a consequência. Ou seja,
Existem muitas onças pintadas e a consequência é que eles recebem turistas, tá? É bom você estudar essa questão de causa e consequência para você entender esse tipo de coisa. Beleza? Então aí nós finalizamos, galera. Finalizamos aí o comentário das 10 questões da prova da Secretaria Municipal de Saúde de Mato Grosso. Para que serve de Cuiabá, desculpa, Municipal de Cuiabá. Para que serve esse tipo de comentário? Para você ver aquilo que você tem que melhorar ou estudar. Beleza? A banca IBFC, ela tende, né, do verbo tender, ela tem a tendência de ser uma banca justa. Apesar de, por exemplo, aquela questão, né, ela extrapolou. Como assim uma banca justa? Ela gosta de cobrar um pouco de cada tópico do edital, tá? Então ela gosta de cobrar um pouco de cada tópico do edital. Então você tem que saber um pouco de tudo. O que que eu vi que não apareceu aqui? Acentuação gráfica não apareceu. Tem que estudar acentuação? Tem, porque é fácil. Mas não apareceu nessa, mas pode aparecer na próxima. Mas o que então que você tem que dar prioridade? Verbo, conjunção e advérbio. Eu garanto a vocês. Se você nunca estudou essa parte, verbo, conjunção e advérbio, tudo isso já vai demandar muito tempo pro seu estudo. Então comece por aí, e aí depois você vai pegando o resto. Beleza? Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.